Vamos falar de um assunto muito importante que é a manutenção do emagrecimento. Você sabia que é mais difícil manter-se emagrecido do que emagrecer de fato? Então, pode ser que você tenha passado por esse processo de emagrecer e a gente pensa muito nisso, mas a gente não pensa no depois do depois. E depois de emagrecer, o que você vai fazer? Você vai conseguir manter esses hábitos? Você vai conseguir consolidar esses hábitos? Então, a gente tem as canetinhas emagrecedoras hoje, a gente vê que depois do uso, as pessoas tendem a recuperar bastante o peso perdido. Então, isso é um dado, somente 25% das pessoas mantêm o peso perdido a longo prazo. E os primeiros meses, primeiro ano, primeiros 2 anos, são os mais importantes para a consolidação desses hábitos saudáveis adquiridos nesse processo de emagrecimento. Então, aí a gente pula para 75%. De 25%, a gente pula para 75% essas pessoas mantêm o peso perdido depois que elas consolidam esse peso perdido em um ano. Então, aquelas pessoas que mantiveram o peso em um ano, depois, a longo prazo, elas conseguem manter melhor esse peso perdido. Então, os primeiros meses, primeiro ano, é muito definitivo para a consolidação desses hábitos e prognóstico de saúde e manutenção desse peso. Mas por que é tão difícil manter o peso perdido? Isso é explicado por motivos fisiológicos, psicológicos, pelo ambiente, tá? A gente vai ver agora. A gente tem esse equilíbrio de energia, a gente tem um indivíduozinho ali no meio, a gente tem um equilíbrio de energia homeostático, ou seja, de sinalização central do apetite, da fome, e a gente tem que, quando a gente emagrece, é reforçado os sinais de fome, então a gente tem mais fome e menos saciedade, principalmente pela diminuição da insulina, pela diminuição da leptina, pelo aumento da grelina e sinalização do sistema nervoso central. Então a gente tem mais fome, menos saciedade e a gente absorve mais os nutrientes, tá? Isso condiz também com o processo comportamental ou hedônico de alimentação, porque quando a gente está com fome, o alimento gostoso fica muito mais gostoso. Então a gente tende a ter maior descontrole também, principalmente em relação a alimentos palatáveis. E o ambiente influencia nisso também, existe o gasto calórico, que a gente vai passar por tudo agora. Então esses fatores homeostáticos, eles são mantidos até um ano depois da perda de peso. Então aquela diminuição da insulina, que é um hormônio sacietógeno, o GLP-1, que é um peptídeo sacietógeno, essas mudanças da diminuição dessa saciedade e aumento da fome, ela perdura durante um ano. Então por isso que é importante controlar, principalmente nesse primeiro momento. A gente tem que o gasto calórico diminui também pela perda de tecido, então a gente perde tecido muscular, a gente perde tecido de gordura, a gente perde um pouquinho de tecido dos órgãos, que antes, quando a gente não tinha emagrecido, eles estavam gastando energia. Então quando a gente perde eles, já diminui um pouco a taxa metabólica. Só que existe a diminuição do efeito térmico da alimentação também, então não sei se vocês sabem, mas a gente gasta energia para digerir, absorver, metabolizar os alimentos, e também diminuição da atividade física espontânea. Então a gente tende a ficar um pouco mais preguiçoso depois que a gente emagrece. Além disso, existe uma adaptação ao exercício, a gente está no menor peso, então para o mesmo exercício a gente gasta menos energia, além da adaptação do exercício mesmo, funcional. Então se a gente pega um corredor que já corre há muito tempo, ele vai gastar menos energia do que eu, por exemplo, numa corrida de 10 quilômetros. Isso é totalmente em relação à adaptação mecânica, muscular para o exercício, tá? Então a gente tende a gastar menos energia e tende a ingerir mais energia. Isso que é o problema da manutenção do emagrecimento, tá? Além disso, a gente tem o ambiente também, que influencia bastante, tá? A gente vai falar do ambiente daqui a pouco. A termogênese adaptativa é uma redução do gasto energético não relacionada a essa perda de tecido. Apesar da gente perder tecido, ainda existe uma adaptação das células que estão remanescentes no nosso organismo. Então, desconsiderando aquela perda de tecido, as células ainda que estão no nosso tecido, elas acabam se adaptando pela diminuição da insulina, da tireoide, que é um hormônio que os hormônios tiroidianos eles auxiliam muito no metabolismo, e do sistema nervoso simpático, menor liberação de adrenalina, principalmente, tá? Então, a gente tem esses fatores, maior consumo, menor gasto, e também o ambiente, né? A gente tende a comer muito pela questão da memória afetiva, pela questão do sistema de recompensa, para a gente ter maior satisfação, pela questão do humor, da emoção, né? E cada vez mais há um apelo industrial para o consumo de alimentos. Então, existe mais exposição, às vezes alimentos industrializados são de menor custo, então eles têm essa questão da satisfação. E o ambiente influencia muito. Às vezes em casa a gente tem alguém que acaba consumindo esses alimentos, quem mora com outras pessoas. Então a gente tem que modular muito o ambiente. Quem que te influencia? E isso não é só quem convive com você, mas aonde você está. Tem lugares perto disponíveis para comprar alimentos positivos? Você mantém alimentos saudáveis dentro da sua casa? Isso tudo interfere no nosso comportamento alimentar e como que a gente vai lidar com esse processo de manutenção do peso perdido também. Além disso, eu queria falar do ambiente, de quem influencia. Isso é das mídias sociais também, é referente às mídias sociais. Então, se a gente acompanha influencers,
pessoal que é fitness, nutricionistas, né? E isso interfere positivamente nos nossos hábitos também. Às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba sendo uma média das pessoas que a gente convive no nosso ambiente, certo? E como manter esses resultados? Como contrabalancear essa sinalização de fome? Como me manter motivado a seguir um planejamento? E é isso que é importante. Porque o importante não é só você adquirir aquele peso, mas manter aquele peso, manter aqueles hábitos saudáveis. E grande parte dessas estratégias que eu vou falar agora, elas podem ser utilizadas para outros hábitos e para a manutenção de um físico mais estético, de ganho de massa muscular, por exemplo. É que agora a gente está falando mais do emagrecimento, né? Bom, em relação ao emagrecimento, o que a gente tem? O automonitoramento, ele faz com que a pessoa mantenha aquele peso perdido melhor. Por quê? Porque ela está constantemente se monitorando. Ah, que peso que eu estou? Ah, eu subi um pouquinho em relação ao peso, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, já tenta se controlar um pouco melhor, né? Mas isso é para aquelas pessoas, e é muito importante denotar isso, que é aquelas que não têm transtorno alimentar. Isso é muito importante, porque algumas pessoas têm transtorno alimentar, elas não conseguem lidar com essa mudança de peso muito constante ali na sua rotina. Mas o automonitoramento alimentar, ou seja, do quanto você está comendo, qual o porcionamento. Então, tem até esse estudo aqui, ó, log often, lose more. Então, aquelas pessoas que logavam mais no aplicativo, jogando suas refeições lá, calculando as calorias, elas conseguiam se monitorar mais em relação ao peso perdido, tá? E automonitoramento dos hábitos também. Então, essa meta-análise aqui ele fez de automonitoramento dos hábitos. Então, aquelas pessoas que tinham diferentes comportamentos depois, quanto maior o número de comportamentos diferentes, mais peso ela recuperava depois do emagrecimento. Ou seja, a gente tem que manter aqueles hábitos que levaram a gente a construir aquele emagrecimento, a chegar nesse corpo. Então, normalmente, o que é? Altos níveis de atividade física, baixo consumo calórico e de gordura, então, altos níveis de restrição alimentar. Essa restrição é meio que psicológica, a pessoa ela tenta se conter ali em relação ao consumo alimentar. Eu já vou falar um pouco mais disso. E baixos níveis de desinibição. Desinibição é quando a gente não está muito aí para o que está acontecendo e acaba saindo muito da dieta sem pensar a longo prazo, sem ter uma motivação muito grande. E aí, agora eu vou falar da atividade física, na verdade, que ela funciona como um hábito angular. Então, aquelas pessoas que têm maiores níveis de atividade física, e é necessário um nível até maior para a manutenção do peso perdido do que para emagrecer, porque o emagrecimento ele é ditado mais pela dieta do que o exercício. É claro, quando a gente tem a soma da dieta e do exercício, aquelas pessoas perdem um pouco mais de peso. Mas a gente tem uma recomendação um pouco maior de atividade física, então aquelas pessoas que gastam mais energia, aqui nesses mais de 10%, elas perdem mais peso, tá? Que elas gastam mais caloria, elas perdem mais peso, tá? Elas mantêm o peso perdido mais a longo prazo. E a recomendação que a gente tem é de 200 a 300 minutos por semana de atividade física de moderada a intensa, tá? Então é muito importante manter esse hábito. Até porque a atividade física, ela controla a sinalização do apetite. Você lembra que eu falei para vocês que quando a gente emagrece, a gente tem sinalizações contrárias, a gente tem sistemas contrários que levam a gente a ganhar o peso, e um desses sistemas é o aumento do apetite, aumento da fome e perda do processo de saciedade. Então a atividade física influencia nisso, no controle do apetite e manutenção de um consumo calórico um pouco menor, tá? Por isso que é interessante. A atividade física está intimamente ligada ao resultado que você tem a longo prazo. Além disso, a gente tem o comportamento alimentar. A gente tem que fazer um controle, a distinção de momentos, a moderação. Não é somente comer, né? Mas pensar o porquê que eu tô comendo. Esse momento realmente vale a pena? Porque, assim, numa dieta saudável, a gente tem que... a gente vai comer alimentos que não são saudáveis, assim, né? Alimentos em eventos sociais, que fazem parte de um contexto alimentar diferente, tá? Mas a questão é, eu gosto mesmo desse alimento? É um momento importante, uma lasanha da minha avó, realmente, é um momento importante, é um comer, assim, tem aquela questão do afeto relacionado à comida. Agora, quando você está em casa, pedir um iFood, realmente é aquele momento, não é por causa do estresse, da ansiedade que você está comendo, então é justamente essa inibição do comportamento alimentar, ou seja, a restrição do controle de ingestão de comida que vai te levar a manter esse processo. E como a gente faz cultivar isso dentro da gente, esse controle, né? É pelo aspecto motivacional. Então a gente tem que ter os motivos certos junto com a gente. Então eu falo para bastante pacientes aqui no consultório que às vezes o motivo de estética somente não é tão suficiente para manter esses hábitos a longo prazo. Então pense nos seus motivos, promoção de saúde, eu quero aproveitar meu filho, quero estar bem, quero ter mobilidade, quando eu envelhecer eu quero ter força muscular, quero ter minha autonomia, sabe? Quero andar, quero caminhar, quero fazer exercício. Então justamente isso, ter uma motivação, né, para que você consiga controlar esse comportamento alimentar, tá? Então, as evidências indicam que mobilizar esses circuitos neurais
envolvidos no controle executivo, são comportamentos que mantêm o sucesso da pessoa, tá? E a questão motivacional, né, é muito importante, e também a confiança, a autoconfiança. Eu me sinto capaz, eu sou capaz. Às vezes a gente autossabota, né, nós mesmos, né, a autossabotagem é muito forte. Às vezes as pessoas não conseguem manter esses hábitos por medo também, por falta de autoconfiança. Então a gente tem que ter isso dentro da gente, que seria esse self-efficacy, eu não sei como fala, mais ou menos. Mas a gente tem que ter essa autoconfiança dentro da gente, tá? E o exemplo que eu dou, os idosos têm maior motivação para seguir um planejamento a longo prazo, justamente porque eles têm essa questão motivacional envolvendo a sua saúde, tá? Então, o objetivo de estética normalmente é pouco, tá? Além disso, a gente tem um acompanhamento profissional, e isso que eu chamo a atenção de vocês. A gente tem essa meta-análise aqui, e esses 2 estudos, onde as pessoas do grupo de intervenção tiveram mais resultados de manutenção do peso perdido, foram aquelas que foram acompanhadas por profissionais e mantinham o contato contínuo, né, dos pacientes com os profissionais. Então, justamente, esse ajuste da dieta, essa questão de conversa sobre as dificuldades, a adaptação, o ajuste ali em relação ao que você não conseguiu fazer, o ajuste dietético para a parte do dia que você mais sente fome, a realização das medidas, como eu falei para vocês, o monitoramento ali das suas medidas, do seu peso, é muito importante para manter esses hábitos saudáveis. Então, o acompanhamento com um profissional de saúde vale muito a pena. Então, tenta manter esse acompanhamento conosco. Tenta fazer esse acompanhamento mais a longo prazo, que a gente vai conseguir, pelo aspecto motivacional e comportamental, manter esse peso perdido mais a longo prazo, certo? Então lembre-se, emagrecer é mais fácil do que se manter emagrecido. Encontre um estilo de vida viável, de acordo com as suas preferências. É claro, se a gente fazer uma low carb, mudar muito o nosso estilo de vida, com alimentos que a gente não gosta, com uma atividade física que a gente não gosta, isso não vai se manter a longo prazo, né? Então a gente tem que encontrar um estilo de vida viável. Tenha uma dieta planejada por um nutricionista para a promoção de saciedade, manutenção da massa muscular e taxa metabólica. Eu falo isso de saciedade e manutenção da taxa metabólica, porque como vocês viram, isso é uma adaptação que tende a ocorrer com o emagrecimento. A gente tende a gastar menos energia e a consumir mais. Por isso que a gente vai fazendo a adaptação cada vez mais específica de uma dieta de emagrecimento. Então ela começa um pouco mais abrangente, depois a gente vai restringindo um pouquinho e optando por alimentos um pouco mais específicos, que deem mais saciedade, que tenham menos energia, tá? Esforce continuamente depois de atingir o seu objetivo. E isso vai ser possível se você tem motivação adequada, aí a gente entra no outro tópico, né? Reforce e lembre-se sempre dos seus principais motivos. Então, uma motivação ali muito grande para continuar esse processo. E lembre-se das suas vitórias também, para você aumentar essa satisfação pessoal e engajar mais ainda nesses hábitos e cultivar aquela sensação de autoeficácia, que eu falei para vocês, de autoconfiança, para manter esses hábitos. Module seu ambiente, amizades, lugares, redes sociais, ambiente alimentar na sua casa, tenta não manter disponível alimentos negativos dentro da sua casa, tenta seguir pessoas adequadas, pessoas que têm esses hábitos também, monitore seu avanço, sua ingestão e seu gasto, se você puder ir se monitorando, ter a dieta ali consigo, ir acompanhando se você está comendo na porção adequada e pesando os alimentos, talvez isso faça sentido para algumas pessoas. Estabelecer uma atividade física na sua rotina, que de preferência você goste, principalmente porque isso está relacionado à manutenção do peso perdido e isso é maior gasto calórico, maior controle de apetite, né? Creia que você é capaz, aquele sentimento de autocapacidade, autoconfiança. Exercite o poder de escolha, de negação, de moderação. Vão ser necessárias abdicações. Em algum momento você vai ter que dizer não para algum evento ou talvez algum alimento que você queira consumir. Tenta priorizar esses momentos, tenta ter um controle sobre a sua alimentação do que é mais importante para você. E além disso, tenha um apoio constante com profissionais da saúde. Beleza? Eu acho que é isso. Obrigado a todos. Eu estudo bastante para conseguir fazer com que vocês atinjam esse objetivo de saúde e estética, mas que vocês também mantenham esses hábitos. Então, a questão da educação alimentar é muito importante.